Boa noite, igreja. Você tem a sua Bíblia, você pode pegá-la e nós vamos abri-la no livro de 2 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 10. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espírito na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para que me esbofeteasse, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Irmãos, o nosso assunto hoje, ele é bem atual, né? O nosso assunto hoje é por que coisas ruins acontecem com pessoas boas. Vocês já pararam para pensar nisso? Por que tanta tristeza? Por que tanta dor? Por que tanto choro, lágrimas, sofrimentos? Por que tantos problemas acontecem justamente na vida de pessoas boas? E quando eu digo boas, não é porque há uma bondade inerente nelas, tá bom? Eu estou falando de pessoas que você olha para aquela pessoa lá, é uma amiga sua de trabalho, é uma pessoa que você conhece, é um irmão da igreja, é um pai seu, é um parente próximo, e às vezes acontece dessa pessoa sofrer uma tragédia, ou mesmo vir a óbito, como está acontecendo. Então, nunca na nossa geração, essa pergunta, ela se fez tão presente, desde que nós estamos vivendo um colapso. Nós vivemos um colapso. Muitas pessoas acreditavam que quando chegasse a vacina, tudo seria resolvido. E nós estamos vendo que mesmo com a vacina, as coisas avançam. Eu tenho visto a mão de Deus em todas essas questões. Há uma lista de pessoas que nós conhecemos, que nós amamos. Se eles não partiram, pelo menos alguns estão sofrendo muito. Estava pensando lá em casa, as pessoas que realmente eu conheci, pessoas que eu conversei, então eu poderia colocar assim, o nome do pastor Ricardo, lá de Manaus, que uma semana antes, ele disse: pastor, ore por mim, porque eu estou abrigando a minha irmã que está com Covid, que morava na rua, estou abrigando ela aqui em casa. Na semana seguinte ele foi internado e não voltou mais. A irmã ficou boa, a irmã que morava na rua ficou boa, ele que recebeu a irmã, ele foi vitimado. Por que pessoas boas estão sofrendo? Por que coisas ruins estão acontecendo com pessoas boas? Olha o pastor Samuel, ou o pastor Amauri, os nossos queridos pastores, que até algumas semanas atrás, eles estavam pregando nas suas igrejas. Olhe para nossas irmãs. Eu já vi muitas pessoas ir em velório e chorar, mas quando eu fui no velório da Marli, lá em Garça, eu percebi o quanto aquela jovem, era amada das pessoas que conheciam ela. Não é só por causa da igreja, mas as pessoas que conviveram com ela no comércio, conviveram com ela na vizinhança, mesmo com a Covid, mesmo com todo mundo dizendo assim, vocês não vão lá naquele velório, estava lotado,
e as pessoas choravam copiosamente, só de pensar que ela tinha partido. E junto com ela nós podemos colocar outros nomes, e mais nomes vêm chegando até nós. Ore pela minha amiga de trabalho, pelo meu amigo de trabalho, pela mãe da minha amiga, pelo parente. É assim toda semana, tem sido assim toda semana em mais de um ano, porque acontecem coisas ruins com pessoas boas. Essa resposta não pode estar em nós, essa resposta ela está em Deus. E esse porquê nós vamos tentar olhar para a Bíblia e trazer alguma revelação para nós, os nossos ouvidos. Irmãos, há um anseio no crente que coisas boas vão acontecer. Nós não ansiamos coisas ruins, não desejamos coisas ruins para nós mesmos ou para as pessoas que nós amamos. Você não fica desejando que as pessoas que você ama morram. Você não precisa desejar que pessoas que fez alguma maldade para você morra também. Faz pouco tempo alguém disse, olha, fulano disse que o senhor vai morrer. Eu digo, claro que eu vou morrer, né? Eu só não sei quando eu vou morrer. É que ele gostaria que eu morresse logo, que não fosse assim tão distante, para quem sabe soltar um rojão no meu velório. Agora, nós não ansiamos desgraça, nós queremos coisas boas. É muito bom ler um texto como esse aqui, olha, de Romanos 15, 13, que fala, o Deus de esperança vos encha de toda alegria, de toda paz, por sua fé nele, é fé em Cristo. Veja só, o que o apóstolo Paulo está desejando para as pessoas, mas na verdade é o que ele deseja para ele mesmo. Olha, o Deus da esperança está dizendo assim, olha, que na tua vida, a sua vida seja uma vida de esperança, que a sua vida seja uma vida de alegria, que a sua vida seja uma vida de paz. Eu acho que é isso que você deseja para você, né? Há um anseio no crente de que coisas boas vão acontecer. Você não dorme sonhando com a morte, você dorme sonhando com coisas boas. Nós desejamos combinações legais para a nossa fé. Fé combina com esperança, fé combina com alegria, fé combina com paz, com amor. Não é isso? É assim que nós queremos fazer as combinações. Uma paz, uma alegria, um sucesso, seja na família, seja na vida profissional, no seu casamento, nas suas amizades. E é isso que nós queremos, é isso que nós desejamos. A história desse sujeito aí que você vê na tela, ou pode ler aqui comigo, né? Esse Oratio, é bem uma coisa mais ou menos italiana mesmo, mas ele não era italiano não, ele era um americano, né? Oratio Spafford, vai saber como é que se pronuncia isso, né? Mas veja só, esse homem era um bom presbiteriano, uma pessoa que temia muito a Deus. E ele casou com uma mulher que temia muito a Deus também, era mais jovem do que ele, mas era uma pessoa que temia a Deus. E aí então ele tem assim um temor a Deus, tem uma mulher que teme a Deus, ele é uma pessoa de muito sucesso profissional, ele é rico, muito rico, rico de marré, se tem pobre de marré, tem rico de marré também. Ele era um homem bem colocado na cidade, ele tinha 5 filhinhos, era um menininho que carregava o nome dele, e depois 4 menininhas, aquela escadinha, 11 anos, 10 anos, 9 anos, sabe? Aquela coisinha bonitinha de se ver. Talvez quando ia para uma festa, todo mundo com a mesma roupa, aquele mesmo chitãozinho, não era, porque, né? Mas mesmo assim você vê uma família feliz. Ajudava muito na igreja dele. Não só a igreja dele, ele ajudava muito as missões. Sabe o que aconteceu? Um belo dia, o único menininho que eles tinham morreu, faleceu. Deu um treco no moleque lá e o moleque veio a óbito. 4 aninhos de idade.
Passou mais 2 anos, apareceu um tal de um fogo, e depois do fogo, uma água na vida dele. A cidade que ele morava, tão próspera, Chicago, você pode pesquisar, pegou fogo na cidade. Centenas de pessoas perderam as casas, milhares de pessoas perderam as casas, e um bom bocado morreu queimado. Ele não morreu queimado, mas ele empobreceu muito, porque ele tinha investido muito nos imóveis. E aí então você tem um filho que morre, você tem o dinheiro indo embora pelo ralo, e ele resolve então sair de férias, porque tinha lhe sobrado algum, e diz para a esposa: vai na frente, minha querida, porque depois eu vou, tenho que resolver algumas questões, mas nós vamos ver o Mod pregar ainda na Inglaterra. E ele foi para ouvir o seu amigo Mod pregar na Inglaterra. A mulher montou naquele navio, e um outro navio trombou com o navio deles, e o navio deles levaram a pior. O que aconteceu? Em 12 minutos, aquele grande navio afundou. Só sobrou a mãe, as 3 menininhas, a mais velha de 11 anos, a mais nova de 2. Foi água abaixo e morreu, todas mortas. No outro dia ele pega o navio e vai ao encontro. Por quê? Porque a esposa é salva, milagrosamente salva. Chega na Inglaterra e escreve para o marido: meu bem, estou salva, sozinha. Ele entendeu a mensagem, vocês não acham? Então sabia que somente ela tinha sido salva. Quando ele estava no meio do oceano, naquele tempo não tinha avião para atravessar o oceano, o capitão chamou ele e disse: meu amigo, é aqui que as suas crianças se afogaram. Sabe o que ele fez? Ele escreveu 4 linhas de um hino, o hino 398. O hino 398 é muito conhecido porque nós o amamos, nós cantamos: sou feliz com Jesus, o meu Senhor. Só que no original não é isso que está escrito. Mesmo os cânticos em inglês têm uma tradução diferente. Quando chegou lá e o camarada disse aquilo, ele voltou para a cabine dele chorando, e ele escreveu assim: está tudo bem, ó minha alma, está tudo bem. É isso que ele fez. Mas aí fica aquela pergunta, a pergunta que nós fizemos no começo: por que coisas ruins acontecem justamente com pessoas boas? Olha, dessa família, esse hino marca, porque é um hino muito cantado pelo mundo inteiro. Mas tem uma frase que uma amiga disse para a esposa dele, quando ela estava perguntando: por que, Senhor? E ela disse exatamente isso aí: olha, minha filha, é fácil ser grato e bom quando você tem tanto, mas tome cuidado para não deixar de ser um amigo de Deus quando o tempo é ruim. É fácil ser amigo de Deus, é fácil louvar a Deus, é fácil vir à igreja, é fácil dizer que está tudo bem quando está tudo bem, quando não tem problema nenhum, quando não tem problemas financeiros, quando não tem uma pessoa doente na tua casa, quando não tem ninguém com alguma dependência na sua família, quando não tem uma morte beirando lá. Aí é fácil ser um cristão, é fácil ser crente. Agora, o duro é ser amigo de Deus, continuar confiando em Deus, quando se perde praticamente tudo. Pois bem, aquela família continuou, ele teve mais 3 filhos, e nasceu um menino, finalmente colocou o mesmo nome do outro, Horácio, todo mundo chamava Horácio lá, Horácio, e ele morreu também. Deus levou o molequinho de novo. Bom, essa família podia se revoltar com Deus, mas ficaram um pouco mais velhos, e os 2 decidiram: vamos mudar para Jerusalém. Jerusalém, fazer o que em Jerusalém? Eles abriram uma obra filantrópica em Jerusalém. É isso que eles foram fazer. Nós vamos ajudar famílias necessitadas que chegam na terra de Deus. Foi isso que eles fizeram. E assim eles morreram.
Bem, meus irmãos, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Olha o nosso texto aqui. O apóstolo Paulo, ele sai do paraíso e vai para a tormenta. A gente já viu o contrário. Como assim viu o contrário? Eu já vi, por exemplo, na Bíblia, é claro, eu não gosto de pegar exemplos que não sejam muito da Bíblia, mas na Bíblia, você tem aquele ladrão que Jesus diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então a gente vê o contrário. A gente vê ele saindo da cruz, saindo da tormenta, saindo da angústia, e indo para onde? Indo para o paraíso. Já pensou? Morri na cruz, mas eu estou no paraíso. O apóstolo Paulo foi o contrário. Ele estava no paraíso e de repente ele foi jogado para baixo. Olha aqui no capítulo 12, no versículo 2, ele diz, eu conheço um homem, esse homem é ele está falando dele próprio. Então eu conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus sabe, ele foi arrebatado até o terceiro céu. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus sabe, né? Ele foi arrebatado ao paraíso, ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Ele diz assim, eu conheço um homem que Deus levou ele para o paraíso. Ele está dizendo que ele foi levado para o terceiro céu, que ele foi levado para o paraíso, e ele foi levado, Deus deu essa graça para ele. Ele pôde ouvir coisas inefáveis. Como ele disse em outra ocasião, olha, olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem passou pelo coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Agora ele falava isso com propriedade, porque ele tinha ido lá, ele viu, ele contemplou, ele ouviu, o coração dele pôde sentir o que é o paraíso, ele podia, meus irmãos, falar com propriedade, e aí ele está nesse paraíso, e aí do paraíso ele despenca lá de cima, no capítulo 12, versículo 7, para que não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Então, meus irmãos, ele recebeu, sem uma explicação de Deus, ele recebeu um espinho na carne, para ficar esbofeteando ele o tempo todo. Ele recebeu esse espinho na carne, no final da vida dele, não foi no período bom da vida, mas foi no final da vida dele, ele recebeu esse espinho. Agora, o capítulo 11 e o capítulo 12 de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele faz um inventário da vida dele, e não tem muita coisa boa para falar. Quando você olha para o capítulo 11, por exemplo, ele fala assim, os apóstolos podem ficar aí se gloriando, eu também posso, né? Eu posso. Versículo, no capítulo 11, por exemplo, né? Ele fala assim, eles são ministros de Cristo, eu também sou. Eles trabalharam, eu trabalhei muito mais. Deixa eu dizer, não há orgulho no Paulo ao dizer isso. Ele só está dizendo isso porque as pessoas disseram, ele não serve nem para ser apóstolo. Aí Paulo falou assim, eles são apóstolos, eu também sou. Eles trabalham para Jesus, então compara o trabalho deles com o meu trabalho. Põe aí na panela, para ver se é a mesma coisa. E não era a mesma coisa. Paulo diz no versículo 24, eu recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1, 3 vezes fui açoitado com varas, eu fui apedrejado uma vez, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia eu fiquei no abismo, em viagem muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de ladrão, em perigo da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo da cidade, em perigo no deserto, em perigo do mar, em perigo dos falsos irmãos, em trabalho, em fadiga, em vigília muitas vezes, fome, sede, jejum muitas vezes, frio, nudez. Sabe o que é isso? Já passou por isso? Pois bem, como se fosse pouca coisa, tudo que ele escreveu de fome, de nudez, de frio, de perseguição, de apedrejamento, de todos esses temores, ele está dizendo para nós, no capítulo 12, eu estava numa visão tão linda, tão maravilhosa, estava tudo tão bom, eu já estava lá, aí despenquei lá de cima, estou aqui, nessa aflição,
Satanás está me esbofeteando, está me apertando. Deus permitiu que Satanás ficasse me cutucando o tempo todo. Bem, o apóstolo Paulo desejou respostas. É inevitável buscar respostas quando as coisas não vão bem. Dizer, Senhor, está acontecendo o quê? Por que está tão difícil? Né? Senhor, por que o Senhor permitiu o Satanás pegar esse garfinho e ficar me cutucando pelas costas? Por que o Senhor está permitindo isso? Às vezes a pessoa quase não aguenta mais e ele diz, meu Deus, está doendo. Está doendo, Senhor, eu peço que o Senhor tire esse mal de mim. Então, irmãos, ele começou um processo de oração. Ele mesmo diz no capítulo 12, versículo 8, acerca do qual eu orei 3 vezes. Naquele momento de angústia, naquele sofrimento terrível, sendo esbofeteado por Satanás, Paulo diz, eu orei 3 vezes ao Senhor, pedindo que ele me livrasse. Talvez ele até pediu oração na igreja, como nós fazemos. Quando você está aflito, você não pede oração na igreja, então nós fazemos isso. Provavelmente ele fez isso. Meus irmãos, ora para mim, porque a coisa está feia. Eu estou sendo muito atormentado. E as respostas de Deus não eram as que ele esperava. Deus olhou para ele e disse apenas assim, tá bom do jeito que está. Como assim, pastor? É isso que você acabou de ouvir. Paulo ficava orando para Deus o tempo todo e Deus olhando para ele dizendo, tá bom do jeito que está, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se você já ouviu uma resposta desta de Deus, você pode se comparar com Paulo. Já aconteceu isso na sua vida, de você estar sofrendo e Deus dizer assim, tá bom do jeito que tá. Fui eu que fiz, vai ficar do jeito que eu fiz. Muito bem. Aí eu pergunto de novo, por que coisas ruins acontecem a pessoas boas como Paulo? Por que ele está sofrendo? Bem, irmãos, às vezes o sofrimento é apenas uma colheita do mal que nós mesmos plantamos. Aquela máxima não é a norma, mas ela é real. Nem todas as pessoas más acabam sofrendo, e pessoas boas sofrem. Então não é uma norma, mas a Bíblia diz que aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Deus diz mais. O profeta Oséias diz, o meu povo, ele semeou vento, eles vão colher tormentos. Então muita tristeza, muita angústia acaba acontecendo na nossa vida, porque nós plantamos isso mesmo. Sabe aquele homem que fica fumando, ou aquela mulher que fica fumando 3, 4, 5 maços de cigarro por dia? Aí um dia, o que vai acontecer? Ela vai ter um enfisema pulmonar. É isso que vai acontecer. Ei, pastor, e se essa pessoa se converte? Amém. Mas pode ser que o enfisema não vai sair. Ela vai para o céu, mas o corpo dela está completamente tomado. A pessoa bebe a cantos, e todo lugar que vai, aí começa a ter uma cirrose. Então ela plantou aquilo lá, ela só pode colher o que ela plantou. Pessoas podem viver com o corpo deles de qualquer jeito, em qualquer lugar, aí um dia pega uma doença terrível. Então às vezes a gente pergunta, por que aconteceu isso? Bom, às vezes a resposta é esta mesma, muito sofrimento, nada mais é do que colheita. E quando você estiver colhendo o mal que você plantou, fique em Cristo, permaneça em Jesus, fique com Ele, nele há descanso, nele há paz. Muitos acidentes podiam ser evitados. Você sabe que a maioria dos acidentes que acontecem em autoestrada, simplesmente é porque alguém resolveu ultrapassar em faixa contínua, não é verdade? É isso que acontece. E aí tem uma trombada, morreu tanta gente,
Mas, pois é, o camarada morreu, mas ele plantou aquilo, ele foi atrás daquela morte. Então, coisas ruins acontecem porque às vezes nós plantamos muita ruindade. Então, evite de plantar o mal, evite de correr esse risco desnecessário. E se você plantou o mal, corra para Jesus Cristo implorando a misericórdia de Deus. Agora, coisas ruins acontecem com todas as pessoas. Não é um privilégio do cristão as coisas ruins. Ah, eu sou um cristão, eu vou sofrer. Não, não, fique em paz, tá? Ou eu sou um cristão, não vou sofrer. Não acredite nessa mentira, tá? Na verdade, coisas ruins acontecem o tempo todo com todas as pessoas. Jesus, ele mencionou aquela torre de Siloé. Sabe por quê? Porque os fariseus, os judeus chegaram nele e disseram: ah, Senhor, o Senhor está sabendo que aqueles galileus foram mortos e o sangue deles foi derramado no sacrifício, porque era Galileu, né? Alguma coisa eles fez de errado, é o pensamento deles. Eles foram lá, eles foram adorar a Deus, eles foram fazer um sacrifício, como se fazia no Velho Testamento, matar um cordeiro e colocar lá no altar. O que o Herodes fez? O Pilatos, né? O Pilatos pegou, mandou matar todos aqueles adoradores, pegar o sangue deles e misturar com o sangue do altar. É uma coisa horrível. Eles são culpados, né? E Jesus, para dizer assim, olha, eles não são culpados, Jesus olhou para eles e disse: vocês não ouviram falar daqueles 18 homens que a torre de Siloé caiu na cabeça deles? A torre de Siloé ficava em Jerusalém, não ficava na Galiléia. A pessoa está andando, daqui a pouco cai uma torre na cabeça dele. Como é que é isso aí? Ora, quantas pessoas estão andando, de repente cai um pedaço de uma marquise na ideia dele e ele morre? Ou simplesmente está andando mesmo, um muro mal feito, ou o velho cai nele e ele morre. E essa pessoa às vezes é um cristão, essa pessoa às vezes é um crente. O primeiro missionário batista no Brasil, o primeiro veio junto com o segundo praticamente, né? Mas os dois abriram a primeira igreja junto, lá em Salvador, na Bahia, em 1882, bem próximo do dia que esse cantor aí, o que fez o hino, Spaceford, né? Ele viu as filhas morrerem. Viu não, ficou sabendo, né? Um ano depois só, abriram essa igreja batista. Agora, ele trabalhou muito para Deus. Ele abriu seminário, ele trabalhou, abriu igrejas. Meus irmãos, quando ele já estava velho, cansado, a esposa dele morreu aqui no Brasil, né? Em missões, doente. Aí ele volta para os Estados Unidos e ele vai para Nova Orleans, que é a terra dele. Ele está bem sossegadinho na casa dele, fazendo a jantinha dele, querendo sair depois, deitar um pouquinho na rede, descansar o descanso dos justos. Veio um maremoto e o levou. Sabe o que é maremoto, não é? É um tsunami. Veio uma onda de 6, 7 metros de altura e varreu Nova Orleans. E aquelas pessoas que moravam ali morreram todas, inclusive esse pastor. Agora, havia muitas pessoas perdidas naquela cidade, mas um crente também morreu. Ou seja, coisas ruins acontecem o tempo todo com todas as pessoas. Não caiu aquele prédio em Miami? Nem se sabe ainda quantos estão mortos. Mas ali tem crentes e descrentes. Tem pessoas que temem a Deus e tem pessoas que não temem a Deus. Nós vivemos num mundo decaído. Nós precisamos entender isso. Nós não estamos vivendo no céu, mas no mundo que foi amaldiçoado por Deus. E por isso, nesse mundo decaído, tem tanta tristeza, tem tanta angústia, tem tsunami, tem homem-bomba entrando num avião que você pegou e explodiu. Olha que coisa! Tinha crente naquele avião, mas o homem-bomba entrou lá. Pois é, coisas ruins acontecem o tempo todo com todas as pessoas. Então, não é privilégio do cristão que coisa ruim acontece. Por isso que quando acontecer com você alguma coisa, lembra, coisas ruins acontecem com todo mundo. Nesse processo de sofrimento, nesse processo de dor, existem coisas mais preciosas do que respostas imediatas.
Às vezes nós só queremos saber, ter uma resposta. Por que, meu Deus, aconteceu isso na minha vida? E você não fez nada para merecer, você acredita nisso? Eu não cometi um grande pecado, eu não, né? Tal, que nem o fulano lá, e me aconteceu isso. Aí você fica naquele porquê, achando que a resposta daquela pergunta é a coisa mais importante. Mas olha o que está escrito aí. No processo de sofrimento, no processo de dor, existem coisas mais preciosas do que respostas imediatas. Primeiro, é você entender que Deus está no controle. Agora, isso é artigo para outra mensagem, mas é preciso entender isso em nossa mensagem. Deus está no controle. É Ele que está no controle dessa pandemia. E me desgosta quando um crente culpa esse ou aquele, porque, na verdade, Ele está controlando cada morte, cada pessoa que falece, porque Ele é o autor da vida e Ele é o dono da morte. Ele tem a chave da vida, Ele tem a chave da morte. E se você dizer o contrário, você está dizendo que Ele não é soberano, que Ele não está no controle. Deus está no controle. Segundo, crê que aquilo que Deus faz sempre dá mais glória para Ele. Ele não faz o que glorifica você, porque você não é Deus. Ele faz o que glorifica Ele. O que dá mais glória para Ele é que interessa, não o que te interessa. E crer nisso não é uma tarefa muito fácil. De alguma forma, o nosso sofrimento, a nossa dor, de alguma forma, essa pandemia glorifica a Deus. Então, esses acontecimentos dramáticos na vida do apóstolo Paulo, perseguição, fome, nudez, dor, tudo, esse espinho na carne, glorificava a Deus. Glorificava mais a Deus, tudo isso como está glorificando hoje, do que se Paulo fosse aquele missionário que pregava o evangelho, voltava para a casa dele, deitava na rede e dormisse. Vocês entendem? Deus faz aquilo que dá mais glória para Ele, para Ele. Aquele centurião jamais conheceria Jesus se o filho dele, ou do outro, o escravo, o servo, não tivesse ficado doente. Então, meus irmãos, agora, rapidamente, vamos ver os benefícios que o sofrimento traz na vida do crente, somente nesse texto de 2 Coríntios de 12, 7 a 10. Qual é o benefício que o sofrimento pode trazer para mim e pode trazer para você? Não interessa o motivo do sofrimento. Não interessa se você está pagando o que você deve. Não interessa se você está pagando o que você não deve. Agora, o que interessa é que há benefício em todo e qualquer sofrimento vindo de Deus. Primeiro Paulo está dizendo no versículo 7, leia comigo, para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Então, o conhecimento, aquelas experiências maravilhosas que Paulo viveu, um homem que é arrebatado em vida, é levado para o paraíso. Veja só, o Enoque foi arrebatado e não voltou, o Elias foi arrebatado e não voltou, o apóstolo Paulo foi arrebatado e voltou. Agora isso poderia dar um orgulho, uma soberba para ele, que incurável. Se alguém fosse falar de algum assunto, ele fala assim, olha, você quer discutir comigo que subiu para o céu e voltou? Você quer discutir comigo, rapaz? Pois bem, ele disse, para que não me exaltasse por conta dessas revelações maravilhosas que eu recebi, foi-me dado um espinho na carne. Ou seja, o primeiro benefício é que Deus, pelo sofrimento, Ele tira todo o orgulho, toda a soberba do ser humano. O sofrimento fez Paulo tirar os seus pés das nuvens e colocar os seus pés na terra novamente. Fez ele sair daquele lugar maravilhoso
e colocou ele de cara no chão, num chão maldito, que é essa terra. Então o sofrimento lembrou Paulo que ele era homem, não era Deus. O sofrimento lembrou Paulo que ele era de carne e osso. O sofrimento faz isso com as pessoas. O sofrimento lembra as pessoas que elas são de carne e osso, que dói, que se cutucar dói. O sofrimento faz isso, quebra o orgulho, acaba a soberba. O segundo benefício que nós encontramos aqui é que o sofrimento, ele nos aproxima de Deus. Veja aí no versículo 8, acerca do qual eu orei 3 vezes. Para onde vamos quando temos problemas? O que você costuma fazer quando você está mal? Quando tem um problema com você ou com uma pessoa que você ama? Se o teu filho está doente, se o teu filho vai fazer um exame, alguma coisa, seu marido, a sua esposa, acontece alguma coisa com eles, para onde você vai? Você vai para o mesmo lugar que Paulo foi. Paulo foi para onde? Ele foi para o altar, ele foi conversar com Deus. Não que ele não fizesse isso antes, mas ele nos deixa bem claro que ele orou 3 vezes, ou seja, repetidamente, continuamente. Ele fez certeza de entrar em espírito de oração para ver se aquele espinho fosse retirado dele. Então Paulo, ele orou mais fervorosamente. A dor nos lembra que nós precisamos de Deus, que nós precisamos de Jesus. Eu coloquei a Marta como exemplo pelo seguinte: quando Jesus ia na casa da Marta, ela não tinha muito tempo para ouvir Jesus. Ela ficava na cozinha, ela ficava arrumando o quarto, ela ficava varrendo o quintal, ela não tinha muito tempo para Jesus, mas ela estava fazendo uma coisa boa. Não tem coisa melhor do que ouvir a palavra de Jesus. E aí então, meus irmãos, um irmão fica doente, o único irmão que ela tem, e aí ela com a irmã desesperadamente manda chamar Jesus. Jesus, ele é o nosso amigo, Jesus, ele nos ama, Jesus, ele está sempre na nossa casa. Se tivesse celular, ia mandar uma mensagem, não é? Senhor Jesus, aquele que tu amas está muito doente, vem logo. E Jesus demorou para chegar, mas olha a diferença. Quando ela ouviu falar que Jesus estava chegando, ela foi a primeira a se levantar e correr e se jogar aos pés de Jesus. Olha que mudança. Antes, a Maria ficava nos pés de Jesus e ela não. Agora, com dor, com sofrimento, a dor e o sofrimento aproximou a Marta ainda mais de Jesus. Ela passa a servir Jesus ainda mais. No capítulo 2 do livro de Atos, a igreja só está orando. No capítulo 12, que estão cortando cabeças, cortaram a cabeça do Tiago, prenderam o Pedro. Não diz que a igreja está orando. Diz o quê? Diz que a igreja está orando continuamente, ou seja, de forma fervorosa. Então, se o primeiro benefício é tirar o nosso orgulho, o segundo benefício do sofrimento é que todo sofrimento nos aproxima de Deus. Você consegue ver isso? Você consegue ver nisso glórias a Deus? Como o seu sofrimento glorifica mais a Deus? Porque quando você ora, a Bíblia diz que quando você ora, você glorifica a Deus. Então, você se aproxima mais do Senhor. Nós nunca ficamos tão perto de Jesus quando existe um problema em nossa casa. Outra coisa, um outro benefício é que nos faz mais fortes. Ao invés de Deus retirar o espinho, retirar aquele mal, Deus simplesmente olha para ele e diz: olha, a minha graça te basta. Resumindo, trocando em moedas, Deus olhou para ele e disse: olha, eu não vou tirar o espinho não, mas eu vou te ajudar a suportar, eu vou te dar forças para você poder aguentar
esses ferrões satânicos, diabólicos aí, a ponto de no final do versículo 10, Paulo citar, dizendo assim: quando eu estou fraco, então eu sou forte. Paulo descobriu de experiência própria que a força espiritual, ela se aperfeiçoa a cada dia. A cada problema, a cada dor, a cada sofrimento, a cada angústia, a cada momento assim, a pessoa vai ficando mais forte, mais forte. Você quer uma pessoa forte do seu lado quando alguém tiver falecido, é aquela pessoa que também perdeu alguém, que viu alguém amado morrer. Essa pessoa está forte para te ajudar. Você fica mais forte. Um outro benefício é que nos faz mais espirituais. Tem pessoa que é forte, mas não é espiritual. Só é forte, mas não é espiritual. Aqui o apóstolo Paulo fica mais forte, mas ele está mais espiritual. Ele diz, capítulo 12, e versículo 9, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Ele está cheio de problema. Eu não sei se alguém aqui está cheio de problema, mas eu sei que toda a família tem o seu problema. E eu sei também que existem problemas que são mais difíceis do que os outros. E nós costumamos a dizer assim: o meu problema é maior, mas esquecemos que os outros também têm problema. Está com algum problema? Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo: eu estou com um problema, eu estou com fraqueza, estou fraco, estão me xingando aí, nas injúrias, quer dizer, o pessoal estava falando mal do Paulo o tempo todo, xingando ele. Estou com necessidade, ele diz, eu estou sendo perseguido, ele fala mais, eu estou angustiado. Agora, apesar de passar por tudo isso, olha, os problemas, o sofrimento, a dor, não tiraram de Paulo nem o seu prazer e nem o seu amor por Cristo Jesus. Os problemas não podem nos tirar o prazer de estar na igreja, no meio do povo de Deus. O sofrimento, toda angústia, toda perseguição, não pode tirar o seu prazer e o seu amor por Cristo Jesus. Cristo Jesus inclui a sua casa, o seu povo, a sua palavra. Então Paulo está dizendo, ninguém vai tirar o prazer que eu tenho em Cristo, ninguém vai tirar o meu amor por Jesus Cristo, por mais que Satanás, esse aguilhão, ficar me cutucando o tempo todo, por mais que ele me pisoteie, eu não vou perder o meu prazer e o meu amor por Cristo Jesus. De boa vontade me gloriarei, ele diz. Eu dou glórias a Deus por tudo isso, eu dou glória. Não só fez Paulo mais forte, mas fez ele mais espiritual, porque no meio daquela tempestade, ele está glorificando a Deus. E se você chegar nesse ponto, nessa altura espiritual, de glorificar a Deus, quando você estiver passando por um problema. O Davi estava sendo apedrejado, xingado, expulso pelo seu próprio filho, caçado. Ele sai chorando de Jerusalém, sobe e desce chorando o Monte das Oliveiras, mas quando ele chega no topo daquele monte, ele faz uma oração e ele adora a Deus. Quando Simei está lá com todo o prazer xingando ele, jogando pedra nele, e ele era culpado mesmo, ele olha e diz, está na mão de Deus, glorifica a Deus, ele cresce espiritualmente. Então o sofrimento tira o nosso orgulho, o sofrimento nos faz mais fortes, nos aproxima de Deus,
nos faz mais espirituais. E tem um versículo aqui que nós não lemos, eu quero ler, é o versículo 21, porque o sofrimento nos torna mais empáticos. Versículo 21, que quando eu for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco, e eu chore por muitos daqueles que dantes pecaram. Está aqui na nossa tela. Deus me humilhe perante vós, Ele está dizendo, que Deus me humilhe, que Ele me humilhe, e chore sobre muitos daqueles que dantes pecaram, e ainda não se arrependeram. Ele está dizendo, olha, que eu consiga chorar por aqueles que pecaram e ainda não se arrependeram. Sabe o que é isso? Isso se chama empatia. Isso é você sentir a dor, o sofrimento de uma pessoa, mesmo que ela ainda não se arrependeu. A igreja de Jesus Cristo tem que aprender muito com isso. Sabe aquela família que perdeu alguém? É bem provável que um crente olhe para aquela família e fala assim, deve ter sido algum pecado, hein? Alguma desgraça até. Os porta-vozes do mal, profetas do caos, não faltam neste mundo. Será que a pessoa poderia olhar lá e chorar um pouco com aquela pessoa? No sofrimento dela? Paulo aprendeu isso. Ele está dizendo no versículo 21, eu quero ir outra vez aí na igreja. Estava preso, coitado. Ele sabia que ele não ia ver mais os coríntios. E aí ele preso lá, ele disse, eu queria tanto ver vocês, eu queria ver vocês e que Deus me humilhe. Eu quero estar no chão, mas eu quero estar chorando por pessoas que estão sofrendo, por causa do próprio pecado. Já pensou? Isso é empatia. Então, irmãos, só para você não esquecer, né? Olha, o sofrimento tira o teu orgulho, aproxima você de Deus. O sofrimento te faz mais forte, te faz mais espiritual e você cresce, sabe? Você vai ficar com o coração mais mole, você vai ficar com o coração de Deus, que é o coração amolecido. E tem os benefícios do sofrimento para a humanidade, não é só para o crente. Como eu disse, o mal vem para todo mundo. Você vai no velório de um crente que morreu de corona, do lado dele tem um ímpio que morreu de corona também. É assim que funciona. Então, tem benefício desse sofrimento para o ímpio, para toda a humanidade, aqueles que não conhecem Jesus têm. Primeiro, tira da humanidade a falsa impressão de segurança. Ah, sempre vai ter um amanhã, vamos viver a vida como se não tivesse amanhã. Aí vem um corona. Não vou nem sair de casa. Eu acho que eu vou ficar em casa hoje. Não é assim que está acontecendo com os ímpios? Tira deles a falsa impressão de segurança, que pode viver livres e soltos, sem prestar conta para Deus. Então essa pandemia está tirando de muitos ímpios essa falsa segurança, está tornando a humanidade mais frágil, mais acessível. A dor, o medo da morte amolece corações. Acredite nisso. As pessoas ficam mais vulneráveis. As pessoas começam a pedir oração para você, sabendo que você é um crente. Pastor, ora por mim lá. Vamos orar, meu irmão. Vamos orar, meu amigo. Pode deixar. Nessa hora, a humanidade procura ajuda e procura orações. Você é um crente? Aí se eu pedisse para levantar a mão e dizer, alguém já pediu oração para você, não é para fazer isso, mas eu acho que todos os irmãos aqui na igreja, todos levantariam as mãos, correto? Porque eles sabem que você é um crente e que você tem um contato aí diferente com Deus pela oração. Ora por mim, coloca o nome do meu amigo lá, coloca o nome do meu filho, do meu pai em oração. Então, o grande benefício do sofrimento para a humanidade é que abre oportunidade para o evangelismo. Se o crente, como Paulo diz aqui, né, em mim habite o poder de Cristo, no final do versículo 9, se o sofrimento faz o crente ficar tão forte, ele forte, o poder de Cristo, sabe o que é o poder de Cristo? É o evangelho, né?
ele vai ficar mais forte para pregar o Evangelho, e justamente no momento que ele está mais forte para pregar o Evangelho, o ímpio, a humanidade, está mais fragilizada, mais mole para receber o Evangelho. Então você tem essa interação dos benefícios para o crente e para o ímpio mais forte e o descrente, o crente mais forte e o descrente frágil, com o coração mais assim acessível. Você vai pregar, a semente vai entrar lá. Então, meus irmãos, a verdadeira vida, o verdadeiro consolo só se encontra em Jesus. E o ímpio, fragilizado, ele está mais fácil de ser convencido disso. Então, vamos terminar. Será que Deus está falando alguma coisa no meio dessa pandemia? Eu acredito que Deus está fazendo uma grande colheita. Logo que começou a pandemia, o pastor Davi Hatcher citou essa frase, eu não levei em conta. Mas Deus está fazendo uma grande colheita. Não perca tempo encontrando culpados, não faça isso, não faça o que o mundo está fazendo. Ele tem a chave da morte, Deus tem a chave da vida. Deus está fazendo coisas maravilhosas em nós, por nós, para a glória dEle. Deus, Ele está tirando a nossa soberba, o nosso orgulho, nos aproximando dEle, está fazendo de mim e de você mais forte, de mim e de você mais espiritual. Com certeza, nós estamos com o coração mais mole, querendo ajudar mais pessoas. Agora, acredite, é o que eu creio. Isso dá mais glória para quem? Isso dá mais glória para Deus. Por que coisas ruins acontecem para pessoas boas? Porque isso dá mais glória para Deus. Amém?